Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Efésios 2, 1 a 7. Cerca de 30 anos antes de o Apocalipse ser escrito, Éfeso era uma assembleia cujo estado moral e espiritual era tal que poderia ser confiado ao mais alto de todas as assembleias, verdade. 2 anos depois, porém, Paulo acha necessário acusar Timóteo de ver que nenhuma outra doutrina é ensinada ali. 1 Timóteo 1, versículos 3 e 4. Então, cerca de 2 anos depois disso, ele reconhece as lágrimas que Timóteo estava derramando naquela mesma localidade. 2 Timóteo 1, 3 a 5. Pareceria então que o declínio havia começado cedo e progredido rapidamente entre os de Éfeso. Para começar então, o Senhor se apresenta ao anjo da assembleia em Éfeso, segurando as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 assembleias, em sua mão direita e andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as próprias 7 assembleias. Apocalipse 1, 12, 13, 16 e 20. Ele é aquele cuja autoridade ainda é reconhecida como suprema entre aqueles que têm responsabilidade nas assembleias. A mão direita é a mão do poder. Aqui ele não é visto como a cabeça do seu corpo, mas o juiz entre aqueles que são seus portadores de luz neste mundo. Externamente, tudo em Éfeso ainda está sendo conduzido de maneira justa e ordenada, embora o mal tenha encontrado seu caminho em seu meio. Ele é discernido e tratado de maneira correta. Os falsos apóstolos são revelados e a prática do nicolaísmo, que o Senhor odeia, é odiada também pela Assembleia. No entanto, o Senhor, que conhece os corações de seu povo, discerne uma coisa que não é facilmente detectada externamente. Que palavra para nós! O primeiro amor da Assembleia por ele esfriou, e ele sabe e sente isso. Assim, ele a adverte a lembrar qual foi seu amor por ele no princípio e se arrepender e fazer as primeiras obras, isto é, aquelas obras feitas por um amor ardente por si mesmo. Caso contrário, ele virá até ela e tirará seu candelabro de seu lugar. Manifestamente, uma coisa que ele fez agora. A promessa dada ao vencedor é, de fato, a mais preciosa. Ele será dado a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Cristo, que é tanto a cabeça quanto o centro da criação de Deus, como Adão tinha sido do primeiro, e quem é o doador da vida eterna, será ele mesmo a porção eterna dos vencedores. Gênesis 2, 7 a 9 e 3, 22 e 24, com 2 Coríntios 5, 14 a 21. Historicamente, Éfeso corresponde à Assembleia do final do primeiro século, quando comparado com a estatura moral e espiritual daquela mesma Assembleia 3 ou 4 décadas antes. O declínio é notável, como pode ser visto lendo a epístola de Paulo para eles. Eles estavam, naquela época, em um estado adequado para receber um ministério que não tem igual em nenhum outro lugar nas Escrituras. A essa altura, porém, a Assembleia representada por eles havia deixado seu primeiro amor, e esse foi o início do declínio da Assembleia desde então. Versículos 8, 11. Esmirna 2, 8, 11. Ao se dirigir ao anjo da Assembleia em Esmirna, no entanto, o Senhor assume um caráter bem diferente. Ele é o primeiro e o último, e aquele que estava morto e está vivo novamente. Apocalipse 1, 17 e 18. Ao se revelar assim à Assembleia, ele está se dirigindo de acordo com as provações que estão prestes a acontecer. Ele é o divino, aquele que já foi e que sempre será, e tendo se tornado um homem, aquele que passou pela extremidade do poder de Satanás e saiu vitorioso dela.
O destino dessa assembleia é de tribulação, perseguição e pobreza. Além disso, é perturbado por alguns, sejam judeus ou gentios, que afirmam ter o lugar de ser o povo de Deus, por direito de herança. Além disso, o diabo está prestes a trazer sobre eles um período de perseguição severa, mas medida. No entanto, ele o exorta a não temer, mas ser fiel até a morte, se necessário, assim como ele havia sido, tendo obtido a vitória sobre a própria morte. Ele lhe daria uma coroa de vida. O vencedor não será ferido pela segunda morte, uma doce e preciosa promessa para quem está prestes a enfrentar a morte nas mãos de homens cruéis e violentos. Apocalipse 20, 14 e 15. Historicamente, Esmirna corresponde à Assembleia nos séculos II e III. Durante esses 2 séculos, várias campanhas de perseguição foram montadas contra os cristãos. É claro que os cristãos foram perseguidos quase desde o início do cristianismo. No entanto, tendo sido escritas no final do primeiro século, essas epístolas antecipam as dos 2 séculos seguintes. Em vista do afastamento da Assembleia de seu primeiro amor, então essas perseguições foram permitidas a fim de conduzir os corações do povo do Senhor de volta a si mesmo. Assim, eles resultaram em frutos para a glória, honra e prazer do Senhor. João 15, 18. Houve uma nova renovação do fervor perdido de seu povo em relação a si mesmo, um senso restaurado de seu chamado celestial e um ajuste correspondente em seu testemunho. Não só Satanás falhou em sua tentativa de acabar com o cristianismo, mas seus esforços realmente conseguiram o contrário. A fé dos cristãos foi assim fortalecida e seu número aumentou. O cristianismo floresceu. Versículos 12 e 17. Pérgamo 2, 12 e 17. Desta vez o Senhor se apresenta ao anjo da Assembleia em Pérgamo, como tendo uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Apocalipse 1,16. Também em Hebreus 4,12. Seja em questões de doutrina, prática ou estado de alma, é pela palavra de Deus que devemos discernir e corrigir até mesmo a mais ínfima irregularidades. Por necessidade, a Assembleia sempre esteve no mundo, onde o trono de Satanás está estabelecido. Mas até agora o mundo foi mantido fora da Assembleia. Em Pérgamo, porém, tanto Satanás quanto o mundo encontraram agora seu caminho para o seio da própria Assembleia. No entanto, apesar das condições prevalecentes ali, o Senhor o elogia por sua fidelidade em manter seu nome e não negar sua fé. Ele também lembra a fidelidade de Antipas, seu fiel mártir, que foi morto entre eles, onde solenemente habita Satanás. No entanto, há alguns em seu meio que sustentam a doutrina de Balaão e, portanto, introduziram fornicação espiritual na Assembleia, na forma de idolatria. Em um esforço para aumentar o número de seus convertidos, os incrédulos pagãos foram trazidos com seus ídolos e práticas idólatras e dias santos, os quais 2 últimos foram chamados por nomes cristãos, adicionando o judaísmo a esses elementos. O resultado é uma mistura profana de judaísmo, paganismo e cristianismo. 2 Reis 17, 28 a 41. Não surpreendentemente, portanto, há também aqueles em seu meio, os nicolaítas, que se destacam como possuidores de um nível superior de espiritualidade, mas cujas práticas são corruptas. Havia tal em Éfeso também, mas em Éfeso seu mal que havia sido detectado e julgado havia sido praticado apenas e não
ensinado como doutrina. Em Pérgamo, no entanto, tendo sido tolerada por um período de tempo, a prática agora se tornou uma coisa aceita e ensinada abertamente como doutrina. Portanto, ele avisa que, se não se arrepender, ele virá de repente e lutará contra aqueles homens com a espada que sai de sua boca. Ao que vencer, então, o Senhor dará a comer do maná escondido e lhe dará uma pedra branca com um novo nome conhecido apenas por aquele que o receber. O vencedor em Pérgamo é aquele que, como Senhor aqui na terra, assumiu um lugar baixo e humilde, no meio de pretensões altas e elevadas, e sofreu por isso. Com tal pessoa, ele identificará e compartilhará o prazer conhecido em comunhão, apenas pelos co-sofredores, e lhe dará uma sensação secreta de seu próprio deleite e aprovação, mesmo aquilo que ele conhece com seu pai. Seria um doce companheirismo conhecido apenas por aquele a quem foi concedido a esse favor. Historicamente, Pérgamo corresponde à Assembleia do século IV. Foi então que Constantino se converteu ao cristianismo. Ele parou a perseguição e elevou os cristãos a uma classe privilegiada. Ele concedeu grandes casas e vastas parcelas de terras aos cristãos e até mesmo nomeou muitos deles para altos cargos em seu governo. O cristianismo não foi meramente tolerado, mas tornou-se a religião preferida da época, o que foi um golpe mortal para o testemunho celestial da Assembleia neste mundo. Versículos 18 a 29. Tiatira 2, 18 e 19. Ao dirigir-se ao anjo da Assembleia em Tiatira, o Senhor se identifica como Filho de Deus, cujos olhos são como uma chama de fogo e seus pés como latão fino. Apocalipse 1, 14 e 15. O anjo daquela Assembleia permitiu que uma certa mulher, a quem o Senhor chama de Jezabel, mas que se chama uma profetisa, ensinasse e seduzisse seus servos a cometer fornicação espiritual, tendo já lhe dado espaço para se arrepender. Ele sabe que ela não o fez. Portanto, a menos que ela e aqueles que cometem adultério com ela se arrependam, ele os lançará juntos em uma cama e em grande tribulação e matará seus filhos com a morte. Todas as assembleias saberão então que ele é aquele que sonda as rédeas e os corações dos homens. Ele dá a todos de acordo com suas obras. Tudo é descoberto e nada é esquecido. Quanto aos fiéis naquele lugar, porém, ele não coloca mais cargas sobre eles. Eles não são como outros tentaram em vão fazer, para trazer a reforma nesse sistema perverso. Em vez disso, eles devem simplesmente continuar firmemente fiéis à luz que já possuem até que ele venha. A promessa do Senhor ao vencedor naquele sistema, então, cujo objetivo sempre foi o exercício do poder mundano sobre as nações dos homens, é particularmente adequada. Essa promessa é que ele dará ao vencedor exatamente essa autoridade quando ele próprio exercer seu próprio direito de fazê-lo. Enquanto isso, ele lhe dá a esperança da estrela da manhã, que é aquela que aparece nos céus pouco antes do amanhecer de um novo dia. Aquele dia será o brilhante e glorioso dia milenar, e a estrela da manhã, o próprio Senhor, vindo para a Assembleia pouco antes daquele dia começar. Naquele dia, esse poder será absoluto e palpável nas mãos dos vencedores. Para o crente, naquele sistema com suas ambições mundanas e carnais, mas que espera com calma e paciência seu cumprimento. Tal promessa deve ser extremamente preciosa e encorajadora. Historicamente, Tiatira corresponde à Assembleia desde o século IV até os dias atuais. Moralmente, ela cresceu a partir de Pérgamo,
que abriu o caminho para ela, e ela dominou a Europa quase sem alívio até os séculos XIV e XV. Foi então que a luz do Evangelho foi reacendida no que é comumente chamado de movimento de reforma. Até então, ela governou reis e nações com poder militar eclesiástico, sob o título de o Sacro Império Romano. Ela continua além do arrebatamento, até que seja definitivamente julgada. Mateus 13:33, Apocalipse 2:25 ao 8, 14, 8, 16 e 19 e capítulos 17 e 18. No capítulo 3, versículos 1 a 6, Sardes 3, 1 ao 6. O Senhor se dirige ao anjo da Assembleia em Sardes, como aquele que segura as 7 estrelas em sua mão. Capítulo 1, 16 e 20. Desta vez, ele não diz como fez quando se dirigiu ao anjo da Assembleia em Éfeso, em sua mão direita. Esta omissão não é sem significado. A mão direita é a mão do poder e da autoridade. E enquanto o anjo em Sardes ainda reconhece sua conexão com ele, não reconhece mais sua autoridade sobre ele. No entanto, apesar de seu espírito de independência, ele ainda é aquele que mantém os 7 Espíritos de Deus. Toda a plenitude reside nele. E quer o anjo reconheça ou não, ele é a única fonte de suprimento espiritual para o que a Assembleia realmente precisa. Onde há fé, esta é uma certeza muito preciosa e encorajadora. A Assembleia ali tem um nome que vive, mas espiritualmente é sem vida e sem vigor. Muitos lá nem sequer possuem vida divina. O que ela tem, porém, está prestes a perecer. E assim ele o adverte para se lembrar de como havia recebido e ouvido e se arrepender. Receber a palavra de Deus com fé divinamente dada, mas além disso não lhe dera o devido lugar em seu coração. Se não vigiar, portanto, ele virá sobre ele como um ladrão, se aproxima de sua vítima, isto é, em uma hora ele não o espera. Ainda assim, mesmo em Sardes, há alguns que têm vida divina e não se contaminaram pessoalmente com o que os cerca. Eles, portanto, andarão com ele de branco, porque são dignos. O vencedor, então, andará com ele em vestes brancas, e ele não apagará seu nome do livro da vida, mas confessará seu nome diante de seu Pai e diante de seus anjos. Historicamente, Sardes corresponde à Assembleia depois que o movimento da Reforma perdeu seu frescor e vitalidade inicial. É, portanto, o que surgiu do que, originalmente, se separou de Tiatira, quando a verdade da justificação pela fé foi recuperada pela primeira vez. Em seu início, a Reforma foi uma obra nova e poderosa do Espírito de Deus nos corações dos homens, e só poderia ser considerada uma obra divina. Gradualmente, porém, os modos terrenos e o ritualismo frio se estabeleceram e tornou-se amplamente formal, superficial e até mesmo política. Embora Sardes não se caracterizasse pela corrupção de Tiatira, havia decidido do que representava. Daí a acusação de que tinha um nome de que viveu, mas estava morto. Hoje é o que é chamado de protestantismo mainstream e é visto pela última vez quando abraça essa idolatria que manterá toda a Europa e o mundo ocidental em suas garras. Apocalipse 16:15. Entretanto, há alguns entre eles cujos corações são devotados ao Senhor e cujas vidas refletem um zelo santo por Ele e seus interesses. Eles são os vencedores. Versículos 7 a 13. Filadélfia 3, 7 a 13. Em dirigindo-se ao anjo da Assembleia em Filadélfia, o Senhor não se baseia nas imagens de forma alguma.
Em vez disso, ele se apresenta de acordo com o que é intrinsecamente, isto é, santo e verdadeiro. Como tal, então, dá-lhe prazer quando ele encontra tais características morais em seus próprios, características que são frutos de sua graça. Esse é o padrão dele para eles. Ele também é soberano, abrindo e fechando como ele quer, e ninguém frustra a sua vontade. Assim, ele colocou diante da Assembleia em Filadélfia uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Caso contrário, não haveria nenhuma porta aberta ali. Tudo é e deve ser dele e nada do homem. No que diz respeito à força, porém, a Assembleia na Filadélfia tem pouco disso. No entanto, se é força que Cristo pode reconhecer, então é fruto somente de sua graça. Ele, portanto, elogia a Assembleia por um lado, por ter guardado sua palavra, e por outro, por não ter negado seu nome. Em Pérgamo, o perigo não era negar seu nome, mas sim negar sua fé. Por outro lado, em Sardes, o perigo era não guardar sua palavra, uma vez recebida. Na Filadélfia, porém, a Assembleia tanto guardou sua palavra como não negou seu nome, portanto, seu elogio. Agora então, a palavra a que ele se refere como minha palavra é a palavra de Deus, mas em particular é a palavra de Deus, pois atrai o coração e o liga à pessoa do próprio Cristo, e sobretudo como cabeça do seu corpo. Colossenses 2:19 e 3:11-16. Quanto ao seu nome, o nome de um homem é tudo o que ele é, cujo nome é. Portanto, o nome de Cristo é equivalente à pessoa do próprio Cristo. É tudo o que ele é. Mateus 18:20. Ainda assim, esse pequeno grupo é, sem dúvida, desprezado por aquilo que responde à sinagoga de Satanás, visto pela primeira vez moralmente em Esmirna. No entanto, ele fará com que aqueles desse corpo exaltado venham e prestem homenagem a seus pés e saibam que ele o amou. Ao contrário daquele grande sistema eclesiástico, ele estava disposto a esperar com humilde paciência o tempo designado de seu reinado, em vez de apressá-lo em vão, reinando sem erro. 1 Coríntios 4:8, Apocalipse 2:26-7 e 20:1-6. Consequentemente, ele exorta o anjo da Assembleia em Filadélfia a reter o que ela tem e não deixar nenhum homem tomar sua coroa. A promessa ao vencedor é, então, extremamente preciosa. Vale a leitura na íntegra. Ao vencedor eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte do meu Deus, e sobre ele escreverei o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Quão pessoal é a porção dos vencedores! O Senhor lhe dá a conhecer e desfrutar da bem-aventurança do relacionamento que ele mesmo conheceu e desfrutou com seu próprio Deus. Se o vencedor tiver pouca força no dia da fraqueza, será uma coluna no templo de seu Deus. Se ele teve que sair dos sistemas dos homens e de seus amados irmãos que permanecem nesses sistemas, naquele dia ele não sairá mais deles. Em vez disso, ele desfrutará da comunhão celestial com todos os seus irmãos por toda a eternidade. Finalmente, tendo uma parte naquela cidade celestial, durante o próximo dia milenar, ele também terá uma parte nela, no estado eterno. Capítulo 21, do 1-2. Historicamente, Filadélfia corresponde a uma obra de Deus entre seu povo durante o primeiro quartel do século XIX e será mantida até o arrebatamento da Assembleia. Como a reforma foi fruto da poderosa ação do Espírito nos séculos
14 e 15. Não tenho dúvidas de que aquilo que responde a Filadélfia também foi fruto da ação poderosa do Espírito no século XIX. No início daquele século, o Espírito de Deus começou uma nova obra entre o povo do Senhor. Ele voltou a reunir almas para Cristo e para o seu nome, assim como havia feito no início da história da Assembleia. Ao mesmo tempo, ele começou a restaurar para eles todo o conselho de Deus, muito do qual havia sido perdido ou esquecido. Atos 20 e 27. Assim, houve uma época feliz de poder, grande alegria e regozijo, bem como um notável aumento no número. Agora, então, certamente existe algo como que pode ser chamado de Terra Filadélfia. No entanto, em vista do fracasso que ocorreu nesse meio tempo, qualquer pretensão corporativa de selo seria, de fato, presunçosa. O máximo que qualquer empresa pode dizer é que acredita que está nesse terreno, mas não pode reivindicar categoricamente estar nele. Da mesma forma, um indivíduo, mesmo que esteja nessa base, não pode alegar ser um Filadélfia. Ele só pode dizer que gostaria de ser um, mas ele não pode reivindicar ser um. O que o Senhor está procurando não é meramente uma posição eclesiástica, por mais importante que seja, mas sim a realidade do coração e aquelas características morais que respondem às suas. É o caráter moral de um homem que o torna o que ele é, e não a posição eclesiástica que ocupa. O Senhor, portanto, é aquele que determinará quem é e quem não é um Filadélfia. Versículos 14 a 22. Laodiceia. Nestas últimas das 7 epístolas, assim como na anterior, o Senhor não se dirige ao anjo da Assembleia em Laodiceia. Em vez disso, ele se dirige a isso como sendo aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é tudo o que o anjo dos Laodicenses deveria ser, mas não é, como o Amém. Ele é aquele em quem todo o conselho de Deus deve ser e será feito bom, como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a antítese do que o anjo dos Laodicenses é neste mundo, como o início da criação de Deus. Ele é, em ressurreição, o chefe dessa nova criação eterna, onde tudo é de Deus e onde, ao contrário da primeira criação sob Adão, nada vai falhar. Se a Assembleia em Éfeso apresenta diante de nós a partida da Assembleia de seu primeiro amor, então é aí que essa partida inevitavelmente deve levar, e é onde ele tem levado. A Assembleia em Laodiceia tornou-se morna, e portanto o que é nocivo para o Senhor. Assim, ele está prestes a vomitá-lo de sua boca, alheio à sua real condição diante dele. Porém é exaltado como orgulho e autocomplacência. Portanto, ele diz a ela qual é realmente sua condição diante dele, e a aconselha a vir a ele para o que sua condição exige. No entanto, ele assegura que é a quem ele ama, que ele repreende e castiga. Por causa do estado da Assembleia em Laodiceia, não há nada para isso em uma base coletiva, mas apenas em uma base individual. Portanto, porque ele está do lado de fora, ele bate a porta de cada coração individual para ser deixado entrar. Se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com aquele homem e aquele homem com ele. Doce companheirismo. Isso é exatamente o que o Senhor deseja e o coração que é restaurado precisa. Ao vencedor, ele promete que lhe concederá sentar-se com ele em seu trono, assim como ele se senta com seu Pai em seu trono, em seu reino milenar. Então o vencedor será publicamente associado ao Senhor em seu governo
sobre as nações. Historicamente, Laodiceia corresponde à Assembleia de meados do século XIX e continua até o arrebatamento da Assembleia. Tem-se observado muitas vezes que Sardes surgiu do que restava do movimento de reforma, que originalmente se separou de Tiatira, e que Filadélfia emergiu de Sardes e que Laodiceia cresceu de Filadélfia. Não obstante a grande e graciosa operação do Espírito de Deus na Filadélfia, o orgulho eventualmente veio para estragar as condições felizes desfrutadas ali. Consequentemente, a chegada desse elemento exigiu a mão disciplinadora do Senhor. Daí Laodiceia, que é tanto quanto qualquer outra coisa, um estado moral. Claro, Satanás tem estado muito pronto para aproveitar esses fracassos e explorá-los para a mais desonra do Senhor e para a vergonha e detrimento de seu povo. O resumo do livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Cada uma das assembleias endereçadas realmente existia no momento em que foram endereçadas. As condições morais e espirituais descritas em suas respectivas epístolas também existiam. Além disso, embora estejamos vivendo tanto tempo depois que eles existiram, nós também devemos ouvir o que o Espírito diz a eles. Muitas vezes, o estado moral e espiritual do cristão individual segue o mesmo padrão geral de declínio que o deles seguiu. Finalmente, o declínio moral e espiritual traçado nessas assembleias também descreve a história da própria Assembleia ao longo dos 20 séculos intermediários.